Queridos irmãos, queridas irmãs, vídeo de número 150. A Gênese, capítulo 1. Caráter da revelação espírita. Então você sabe que o capítulo 1 vai até a página de número 63, aqui na Gênese. Então nós ainda temos muito assunto a tratar pela frente. Mas é gostoso assim, né? Olha, até agora nós já gravamos 3 vídeos de 23 minutos. E, pelo visto, nós vamos gravar hoje uns 10 vídeos. Pelo visto. Então, você consegue entender com todo respeito. Eu vou repetir novamente a questão de número 41. Porque muitas pessoas podem pensar assim, mas o Luiz está... Se a pessoa pensar que eu estou equivocado, não tem problema. Essa é a visão do esmiuçamento. É a visão. Não é minha visão. Eu gostaria de esclarecer que eu não imponho. Eu não imponho. Eu não permito que prevaleça as minhas opiniões. Tanto é que eu não sei se você já teve oportunidade de deparar com essas situações. Bom, gente, por mais que eu não concorde, mas continue acreditando em Kardec. Porque eu não concordo com o que Kardec está dizendo aqui. Mas nós temos que respeitar Kardec. Você está vendo só? A minha opinião particular deixada de lado. Que nós temos que obedecer e respeitar Kardec. É a terceira revelação, a terceira e a maior revelação. E depois nós ainda inserimos Chico Xavier como a quarta revelação e só não captam isso quem não quer. Entendeu? Mas nós sabemos que por Allan Kardec a terceira e grande revelação é a doutrina dos espíritos. Mas observa para você ver. Olha só para você ver o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui na questão de número 41. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, quer dizer, a Boa Nova, né? O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho. Só que nós temos que entender que, em partes aqui, o Espiritismo está se referindo ao Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, né? E também está tratando a respeito de várias epístolas e também do Velho Testamento, né? Evangelho de João. Então, nós temos que ficar muito atento a essas questões, porque veja bem, o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, mas não é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo, longe de negar ou destruir, tudo contido nos evangelhos, no Velho Testamento, nas leis mosaicas. Você entendeu? Então, o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, de João, das epístolas, do Velho Testamento, nós temos que raciocinar.
Porque aqui está no sentido duplo. O Espiritismo, longe de negar ou destruir as leis regentes e vigentes naquela época. Porque o Espiritismo ele não veio para combater, para destruir as leis mosaicas, as leis daquela época. Não, ele não veio para isso. Mas veio para esclarecer. Honrar o teu pai, a tua mãe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, perdoai, né? Se te bater de um lado da face, ofereça a outra. Diferente da lei de Talião, mas em momento algum Jesus se opôs contra a lei de Talião. Em momento algum Jesus disse: Moisés errou. Não é Jesus quem diz que Moisés que errou. O que Moisés praticou vamos dizer assim, aqueles que têm conhecimento sabe que não condiz com as leis de Deus, mas não foi Jesus que veio há 2000 anos atrás dizer que Moisés errou, e também não foi o Espiritismo que veio dizer que Moisés errou. Aqueles que têm conhecimento separam o joio do trigo e analisa de uma certa forma que as leis mosaicas não condiz com as leis de Deus trazidas por Jesus e nem pelas leis de Deus no cristianismo redivivo, compilado por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Olha só para você ver que maravilha. Você entendeu? Então, Jesus não veio assim dizer que as leis mosaicas eram erradas, estavam erradas. Tanto é que ele, em dado momento, pede a um discípulo, alguém que estava ali, uma moeda. É lógico que ele sabia, mas ele queria deixar um esclarecimento ali. E entregaram uma moeda, você sabe disso, entregaram uma moeda a Jesus. Jesus olhou e viu uma esfinge, né? Viu um rosto ali desenhado naquela moeda. E ele sabendo, mas ele queria deixar um ensinamento, ele pergunta: de quem é esse rosto? Vamos pensar assim, simplificando, abreviando. De César, mestre. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Calou a boca de todo mundo. Jesus foi tentado várias vezes, inclusive naquela passagem da meretriz que foi levada até ele. As leis mosaicas dizia que toda mulher pega em adultério deveria ser sacrificadas a pedradas, mortas a pedradas. E eles levaram aquela meretriz a Jesus para o tentar, para o colocar contra as leis daquela época. Porque se eles, colocando ele contra as leis, eles corriam lá e denunciavam o Cristo. Ele está contra as leis de Roma, ele está contra as leis dos hebreus, ele está contra as leis regentes atuais. Por quê? Mas aí Jesus foi sábio. Quando eles disseram, mestre, as leis, mais ou menos assim, elas diz que quando uma mulher pega em adultério, elas têm que ser apedrejadas.
que tu tens a dizer? Mais ou menos assim. Você sabe disso. Jesus se abaixa, põe-se a escrever na areia, depois se levanta e diz, mais ou menos assim: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Observa para você ver a imparcialidade, o amor incondicional. Ele não foi nem contra um e nem contra o outro, mas percebendo que era uma trama contra as leis de Deus, assim ele teve que fazer. Como todo mundo é pecador, foram todos embora, porque é natural, apedrejam a adúltera. É muito fácil, observa para você ver. 100% é apontado às adúlteras. Perdão dos termos, tá? 100% apontam às prostitutas. Ó, prostituta. Ó, meretriz. Mas você já parou para observar que nunca que apontam o prostituto? Ora, gente. Ora, gente. Para existir a prostituta, tem que existir o prostituto. E cadê o prostituto nessa hora? Jesus bateu os olhos, todo mundo, todos os prostitutos, julgando uma prostituta. Com que moral? Isso é lei de Deus, gente. Ninguém a apedrejou, foram embora. Então, muito menos eu. Jesus se colocou numa condição de tão humilde, porque se ele quisesse ele podia, mas se Jesus a acusasse, ele deixaria naquele momento de ser um representante do Pai, um guia e modelo o qual nós devemos seguir aqui na terra. Por isso, se ninguém te acusou, muito menos eu, vai e, como se diz, de futuro não peques mais. Quer dizer, ore, vigie, policie, lute, tenta, procura abdicar. Eu estou simplificando assim, você entendeu? Para você. Renuncia, procura se conter, segura aquele foguinho que vem lá assim, aquele foguinho que fica lá assim, ai, que vontade de, se funicar. A garganta tá coçando, vontade de tomar um golinho. Ai, os pezinhos estão assim. Você tá fazendo comida assim, com a seriedade, na hora que você olha assim, os teus pezinhos tá mexendo para lá para cá. Você pergunta pros teus pés assim, mas o que você tá fazendo, pezinho? Os pezinhos falam para você assim, eu estou sambando. Mas por que sambando? Ah, porque eu tô com vontade de ir no carnaval. Você vai no carnaval, pé, mas eu não vou. Seja ríspido com os pés. Então nós temos que nos conter. Foi o que Jesus fez com essa meretriz. Vai de futuro, né? Não peques mais, quer dizer, lute, batalhe, ore, vigie, policie. Muda de hábito, muda de comportamento, de atitude. Jesus quis dizer tudo a ela, isso da forma como ele agiu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Está no Evangelho. Está aqui na questão de número 41. Olha só para você ver. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza. Pelas novas leis da natureza. Leis que não são novas, nunca foram novas. Por que nunca foram novas? Porque todas essas leis aqui descritas por Allan Kardec, por fazerem parte das leis dos desígnios de Deus,
eternas tanto quanto Deus. Só que se tornaram novas no nosso conceito. Nós que as conhecemos naquele momento. Então nós descobrimos que através daquelas novas leis ali que o Espiritismo nos revelava, o Espiritismo, como se no véu, ele ergue o véu e nos diz: olha quanta coisa há embaixo desse véu. É mesmo? Mas nós temos que raciocinar que tudo aquilo embaixo do véu é eterno tanto quanto Deus, porque faz parte dos desígnios de Deus. Nós é que não tínhamos conhecimento, mas nós aí aproveitando de todas essas novas leis da natureza de Deus, nós procuramos separar o joio do trigo, que revela tudo quanto Cristo disse, tudo quanto Cristo disse, e fez, elucida os pontos, elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram aquelas leis ininteligíveis, porque eram leis ininteligíveis, que não eram compreendidas, assim, inexplicáveis, que aqui também tem inadmissíveis. Certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade, com auxílio dessa doutrina. Então, sem dificuldade, com auxílio dessa doutrina dos espíritos. Porque o espiritismo, na condição de cristianismo redivivo, gente, o espiritismo ele remonta às causas. O que isso significa? Não existe a lei de causa e efeito? Existe. Mas eu te pergunto, o que é causa? Nós não podemos dizer que o efeito corresponde àquilo que nós imaginamos causa, porque existe um número inimaginável de processos que podem estar vinculados a aquele efeito. Mas o Espiritismo, ele nos condiciona meios para que, ao mergulharmos para dentro de nós, com os olhos da alma, com os olhos da pesquisa, da observação, com os olhos dos fatos, com os olhos da paciência, da resignação, da aceitação e da humildade, com os olhos da humildade, da mudança de hábito de comportamento, possamos nos reencontrar ou nos encontrar. Porque o Espiritismo abre-se um leque quando nós compreendemos os desígnios de Deus da seguinte forma, através da lei de causa e efeito, na pré-existência e na imortalidade da alma, através das reencarnações, quando nós aprendemos e descobrimos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não somos herdeiros de ninguém. O meu intelecto é um atributo meu, não é um atributo do meu pai, do meu avô, da minha avó. Eles podem ter servido de inspiração, mas isso é um atributo meu, são qualidades minhas.
iguais às tuas. Por exemplo, vou usar um termo pejorativo, as minhas desgraças não é herança dos meus pais. Porque meu pai matou uma pessoa, eu respondo pelo meu pai. Porque meu pai infringiu as leis de Deus no jardim do Éden, eu vou responder pelos meus pais? Se a serpente fez a minha mãe comer a maçã e ainda fez a serpente inspirar Adão, que foi o meu pai. Meu pai Adão. Mãe, a senhora foi a Eva. Pai, o senhor foi Adão, né? Então, a serpente intuiu a minha mãe a colocá-la, né? Não vou usar outros termos, não. E perturbou meu pai até que meu pai, né, ficou... E comeu a maçã. Agora, eu vou pagar por eles? Por quê? Se eles não acreditavam na alma, se ela era criada no momento da criação e morta no momento em que se fechava os olhos e acabava-se as condições orgânicas todas. Então, as compreendem e admitem, sem dificuldade com auxílio dessa doutrina. Veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. Então, nós conseguimos entender o que é realidade. E nós conseguimos também entender o que é alegoria. Ora, o verdadeiro espírita sabe separar o joio do trigo. O verdadeiro espírita sabe separar o impostor, o embuste, né? O mistificador, o charlatão. Ele sabe olhar na árvore e descobrir se é laranja, ou se é mango, ou se é jabuticaba, ou se é goiaba. O verdadeiro. Agora, o mistificado, ele não sabe, né? O Cristo lhe parece maior. Com a doutrina dos Espíritos, o Cristo nos parece maior. E nós não temos de fato, isso é fato, noção da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou usar este novo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é só o guia espiritual, ele não é só o diretor da terra, não, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é só o guia e o modelo da humanidade, não, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o diretor espiritual de várias galáxias. Agora você sabe o tamanho da Via Láctea? Ele é diretor espiritual de várias galáxias. Nosso Senhor Jesus Cristo é o guia e o modelo o qual todos esses seres existentes nestas galáxias se curvam perante ele. Ele é o diretor, ele é o guia espiritual. Você acha que Deus designou a nosso Senhor Jesus Cristo apenas a humanidade que encontra aqui a Terra sob a responsabilidade dele? Que isso? Isso é colocar Jesus no diminutivo. E Jesus é muito grande, gente. Só quando a humanidade crescer moralmente, intelectualmente, espiritualmente, moralmente, que a humanidade vai conseguir entender o que nós estamos dizendo. Não estou pedindo que creia, mas raciocine. Porque a dimensão de Jesus é maior que a nossa dimensão. Nós não podemos colocar Jesus na nossa dimensão, porque se nós colocarmos Jesus na nossa dimensão,
nós o diminuímos de uma forma drástica, como se fosse um lixo num pântano imprestável, né? Então, o Cristo, de acordo com a doutrina dos Espíritos, o Cristo parece já não é simplesmente um filósofo. Cristo nunca foi um filósofo, como aceito por muitos aqui na Terra. É um Messias divino. Agora, veja bem, esse termo Messias divino não deixa de ser um termo por falta de outros termos que o qualifica de acordo com a sua grandeza. Nós esmiuçamos mais ou menos, tá? A questão de número 41. Agora nós vamos tentar esmiuçar a questão de número 42 para você procurar entender com todo respeito. Você, porque eu já entendo. As desigualdades, como nós conseguimos entender, né, um pouquinho essa desigualdade. Vamos? Mas antes nós vamos explicar mais uma questão ainda, né, na questão número 4, mais um item na questão de número 41 no próximo vídeo.